que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar. Esse texto é a parte final da carta de Paulo aos cristãos em Éfeso. E os irmãos vão relembrar aqui, ou nós vamos relembrar juntos, né, que ele está dentro daquele texto da armadura de Deus. Então ele faz uma exortação de sermos fortalecidos, né, no poder e na força de Deus, e de nos revestirmos de toda a armadura. Então, no verso de número 11, ele inicia essa exortação, né, de nos vestirmos da armadura para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele vai relembrar mais uma vez que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades, né? Então a nossa luta ela tem mais um sentido espiritual do que carnal. E aí ele faz de novo a exortação que toda a armadura de Deus deve ser colocada em nós. E quais são essas armaduras, né? Ele vai descrever no verso 14 o cinto da verdade, a couraça da justiça, o verso 15, as botas, né, calçando os pés com a disposição do Evangelho, 16, o escudo da fé, que precisa ser usado, o verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele diz que tem toda essa armadura que deve ser colocada em nós, e aí ele vai acrescentar no texto que nós lemos, fazer esse uso com a oração. Então, se nós temos a armadura, nós precisamos da oração, e passamos por esse texto, eu tive que reestudar mais uma vez. A oração seria como uma espécie de manutenção, um óleo, né, para fazer a manutenção para cada peça da armadura. Então, se nós queremos usar essa armadura de uma forma correta, é necessário uma boa manutenção com oração, confiarmos com oração. Então, o chamado de Paulo é uma preparação para a batalha espiritual, é uma preparação para a vida cristã, é uma preparação aí para servirmos a Deus nessa luta. E essa preparação se dá, como nós vamos ler dos versos, como nós vamos meditar, né? E já lemos versos 18 a 20, a oração do Espírito seria essa preparação. Então nós somos preparados ao usar o capacete e orando no Espírito, né? Pedindo a direção de Deus. E aí eu quero, nessa manhã, pelo menos, ficar em duas partes do verso 18. A primeira é meditarmos nessa expressão com toda oração e súplica. É o modo aí que nós devemos viver e praticar a nossa vida de oração. Então são aí a maneira como nos relacionamos com a oração. Nós já falamos que a oração ela tem um sentido geral, um sentido específico também. O sentido mais específico e que nós poderíamos dar uma definição é uma conversa, falar com Deus. A oração é uma conversa do filho para com o pai, e nós vamos a ele. E a oração, no seu sentido geral, nós falamos que ela é adoração. Então ela tem variedades, né? Então há muitos ingredientes dentro da oração. E aí Paulo ele fala em dois termos, né? Fazer oração e junto
fazer súplica. Tá? Eu trouxe essa meditação porque eu creio que, não só para mim, mas para todo cristão, essa é a parte talvez mais difícil que nós vamos batalhar na vida cristã. De termos a disciplina para a oração. De termos a oração como uma parte importante. Deve ser algo prazeroso, que nós vamos falar com Deus. Deve ter a nossa alegria nesse contato. E aí nós relacionamos isso, né? Que se nós oramos a Deus, nós também vamos adorar ao Senhor. Tá? Então, no sentido de conversa de pai para filho, nós vamos usar muitos modos, vamos assim dizer, dessa conversa. Né? Vai haver confissão, vai haver profissão de fé, agradecimentos, vai haver adoração, vai haver louvor. Então, são aí a maneira como nós podemos colocar ingredientes dentro da oração. Então, todo tipo de oração deve ser feita a Deus. A nossa oração secreta, nossa oração particular, orarmos aí em alguns momentos de forma isolada, né, em nossa casa, ou orarmos em grupos como igreja, como os cristãos em Atos faziam. Então, a ideia de Paulo para os cristãos de Éfeso, e que chegou para nós, é que todos esses ingredientes da oração devem fazer parte na nossa vida. Tá? Então, nós usamos palavra ou palavras, mas ao mesmo tempo também usamos a nossa mente. Então, são as duas coisas bem interligadas. Então, nós entregamos a Deus todo tipo de oração. Todo tipo de oração. Eu creio que não é necessário falar sobre a nossa posição, né, física diante da oração, mas lembra sempre que na oração é necessário nos aproximar com reverência a esse Deus. É necessário saber aquele que nós vamos se aproximar, nos achegar. Quem é Ele e como devemos falar com Ele. A expressão súplica é a mesma que petição. O interessante é que no verso 18 ele vai fazer a repetição da palavra, né? No início, com toda oração e súplica, e no final, perseverança e súplica por todos os santos. Seria o sentido aqui, vamos assim dizer, da oração, um dos ingredientes de que a súplica ela carrega pedidos específicos. Assim, a gente pode ser muito vago em nossas orações. Eu posso simplesmente fazer uma oração ao Senhor, abençoe todos os irmãos da igreja, que eles fiquem bem. Isso é uma oração vaga. Eu creio que Deus é onisciente, Ele sabe quem são todos vocês e as suas necessidades. Mas quando tem esse ingrediente, né, de suplicar, indica aí uma carência. Então, nós temos as nossas necessidades e nas nossas conversações, né, com Deus, nós colocamos essas necessidades. Então, eu olho à minha volta, eu olho a dificuldade dos meus irmãos e coloco a Deus cada uma das suas necessidades diante do Senhor. Então, são situações concretas, vamos assim dizer, que estão ao nosso redor. Situações que precisamos para hoje e para amanhã, e aí nós vamos a Deus com súplicas. É a mesma expressão que Paulo usou em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos de coisa alguma, antes as vossas petições,
sejam conhecidas diante de Deus pela a oração e súplica com ações de graças. Então, nós percebemos aí que essas exortações de Paulo quanto à armadura e à oração, ela nos leva aí ao um senso de urgência, de que nós devemos valorizar a oração. Ela não é apenas um bate-ponto, ela não é algo que nós fazemos de uma forma mecânica, mas é algo que, se queremos vencer nessa batalha espiritual, nós devemos fazê-la de maneira correta. Nessa viagem, eu usei um dispositivo que eu descobri recentemente no nosso carro, que é o cruzeiro, né? É uma espécie de piloto automático. Eu chego a uma velocidade, aperto um dispositivo e o carro se mantém na velocidade enquanto eu quiser. Eu mostrei para o meu sogro, ele ficou encantado, né? Ele disse, vou instalar isso no meu carro, e eu achei maravilhoso, né? Só que esse dispositivo, ele traz muita comodidade, né, que é o tempo que eu posso pegar alguma coisa, olhar mais à vista. Ele traz um senso de comodismo, vamos assim dizer. Ele tira a minha atenção da pista. Por mais que ele me ajude a descansar, ele me deixa muito descansado. Ele me relaxa ao extremo. E na nossa vida cristã, a gente pode falhar em andarmos sempre no automático. Em termos já coisas decoreba, né, de cor, e as coisas